Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos os irmãos. Hoje nós estamos prosseguindo com o estudo da revista Compromisso, que trata das cartas de Paulo. Hoje será o estudo número 11, que pega o capítulo 1 da carta de Paulo ao Tito. Então abra por favor a sua Bíblia no livro de Tito e vamos ler juntos o texto, que, como eu sempre digo, é a melhor parte da aula. Abra, por favor, Tito, capítulo 1. O tema da lição na própria revista é um emissário de valor. Eu observei que nas várias traduções para esse texto de Tito, a tradução que eu considerei mais clara e mais compreensível é a tradução da Nova Versão Internacional. Por isso, na aula de hoje, eu vou usar para essa aula a Nova Versão Internacional. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens, que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer
boa obra. Vamos orar mais uma vez, queridos, clamando a bênção de Deus sobre essa aula que nós estamos iniciando agora. Deus amado, Deus querido, queremos te louvar e te glorificar de todo o nosso coração. Queremos te agradecer, Pai, porque essa carta que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo foi enviada ao pastor Tito. Ainda hoje serve de orientação, serve de ensino, serve de referência para nós, Pai. E te louvo e te glorifico, Deus, porque as orientações que estão sendo dadas aqui, apesar de estarem sendo dirigidas a um pastor, servem para todos os cristãos. Existem princípios aqui que se aplicam na vida de qualquer cristão, Pai, de todos nós. E por isso clamamos que o Senhor, mais uma vez, por graça e por misericórdia, abra o nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração, para que cada um aqui possa compreender essas explicações, compreender a Tua palavra e consiga aplicar de forma prática para a nossa própria vida, Pai, para o nosso dia a dia. Queremos clamar que o Senhor nos ajude, Pai, a estar estudando esse texto não apenas como quem estuda algo histórico, algo que foi enviado para o pastor Tito naquele momento, mas que o Senhor nos ajude a aplicar essas verdades também para as nossas vidas hoje. E, Pai querido, queremos entregar também nas Tuas mãos todo tipo de preocupação, todo tipo de ansiedade, tudo aquilo que possa nos distrair para nos impedir de receber essa orientação que virá da Tua palavra para as nossas vidas, Pai. Que o nosso coração se aquiete na Tua presença. Queremos entregar todas as preocupações nas Tuas mãos, porque assim a Tua palavra nos ensina que podemos entregar nas mãos de Cristo os fardos pesados que pesam sobre a nossa alma, tendo a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, Pai. Por graça e misericórdia, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, mais uma vez, como foi também na última aula em que eu estive com vocês aqui, estamos abrindo uma correspondência que está sendo enviada de Paulo. Antes foi para Timóteo, na última aula que eu ministrei aqui, mas agora uma carta de Paulo para Tito. Se você é curioso para saber o que as pessoas enviam em cartas umas para as outras, nós estamos agora literalmente abrindo uma correspondência. Só que essa carta, ela não é exclusivamente para Tito, como já foi dito, mas ela é, na verdade, para todos os pastores, para todos os líderes, mas traz também princípios que servem para todos os crentes. E é por isso que nós estamos estudando essa carta de Paulo a Tito. E agora eu vou ler de novo, agora bem devagarzinho, para estudarmos versículo por versículo as lições e as aplicações que esse texto do primeiro capítulo tem para nós. Observe logo como é que Paulo se apresenta nessa carta. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo tinha uma consciência muito clara de quem ele era. Ele conseguia com muita facilidade entender como ele era visto aos olhos de Deus. Ele era um servo de Deus e era um apóstolo de Jesus Cristo. Queridos, o servo serve. O servo obedece. O servo trabalha. E Paulo, apesar de ter vivido experiências maravilhosas com Deus, maravilhosas com Jesus Cristo, ele entende que é necessário sempre relembrar e reforçar que ele é servo. Que o Senhor é o nosso Deus. Enquanto você se lembra de se colocar numa posição de servo, enquanto você se lembra de se colocar numa posição de servir, Deus consegue atuar na sua vida. Mas quando alguém se enche de prepotência, de soberba, e começa a se achar superior aos outros, e começa a querer ficar se promovendo por vaidade, e deixa essa posição de servo, a graça e a misericórdia de Deus deixam de fluir através dessa vida. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo conta em outra carta que ele precisou de um espinho na carne, lá em 1 Coríntios.
para que ele fosse esbofeteado, é como ele fala, para ele lembrar que ele não deveria se ensoberbecer por conta das revelações, por conta das visões que Deus concedeu a ele. E ele passa a relembrar sempre, com muita intensidade: eu sou servo, apenas servo. Estou escrevendo como servo de Deus. A palavra apóstolo não é uma palavra de autopromoção, não. A palavra apóstolo significa enviado. Ou seja, se por um lado ele tem uma noção de que ele é servo, por outro lado ele também tem uma noção clara de que ele é um agente de Deus, um agente de Cristo, um enviado de Cristo, ou seja, alguém que tem uma missão para cumprir, alguém que enxerga com clareza a missão que recebeu de Deus. E quando ele diz eu sou apóstolo de Jesus Cristo, ele está dizendo eu sou consciente de que Jesus me enviou para realizar uma obra. E essa obra precisa ser feita. É maravilhoso, queridos, quando você descobre qual é a obra que Deus quer realizar através de você. E quando você se dispõe diante de Deus para fazer aquilo que Ele quer. Observe que a carta de Tito, ela é muito semelhante à carta de 1 Timóteo. Tem vários pontos parecidos. Você em casa depois pode ler de novo as duas epístolas e comparando e observando, porque na verdade são conselhos que estão sendo dados para jovens pastores, porque Timóteo era um jovem pastor e Tito também era, mas ao mesmo tempo são lições, como eu acabei de dizer, que servem para todos os cristãos. Se coloque na posição de servo diante de Deus. Isso só vai te ajudar. Por outro lado, tenha consciência, do mesmo modo como Paulo sabia que ele era um enviado, ele era um apóstolo, ele tinha uma missão para cumprir, seja bastante consciente de qual é a missão que Deus colocou nas suas mãos. Qual é a obra que Deus quer realizar através de você. Porque compreendendo isso, você consegue ter foco, consegue ter clareza, consegue reunir esforços para realizar a obra que você precisa realizar. Observe que Jesus, quando ele se despede na cruz do Calvário, ele diz: está consumado, está completo, está pago. Ou seja, Jesus realizou tudo que o Pai entregou nas mãos de Cristo e que ele deveria fazer. Tenha essa missão também, esse entendimento, esse propósito de cumprir fielmente e de forma plena as coisas que Deus deseja realizar através de você. Ele prossegue dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Qual era a missão de Paulo? Era levar os eleitos à fé, levar as pessoas a conhecerem Deus, a conhecerem a obra de Deus, a conhecerem a salvação em Jesus Cristo e a conhecerem também a obra que Deus queria realizar na vida de cada uma dessas pessoas. Paulo tem muito definida qual é a missão dele. Ele tem a missão de levar as pessoas ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. Conforme alguém vai crendo e vai conhecendo a palavra de Deus, ele vai crescendo também na piedade. Ele vai se tornando alguém misericordioso em relação às outras pessoas. E ele prossegue no 2 dizendo: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Você crê na vida eterna? Você crê que após a sua morte você será recebido por Deus? Você estará no mesmo local onde Jesus está? Você crê nisso? Eu creio na vida eterna e soube a respeito da vida eterna lendo a palavra de Deus. Então, quando eu tenho uma convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, eu posso me fundamentar na Bíblia para ter essa esperança, para ter até essa certeza, diria eu, baseado na própria palavra,
certeza de que vamos ser recebidos por Deus após a nossa morte. Você lembra lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é um texto maravilhoso que diz exatamente isso, que podemos ter essa convicção, podemos ter essa certeza. Do mesmo modo, lá na carta de 1 João, no finalzinho, tem um versículo que diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ou seja, a Bíblia toda foi escrita para nos ensinar como receber a vida eterna em Jesus Cristo. Se você tem essa certeza da vida eterna em Cristo, você já entregou a sua vida para Ele, você já o reconheceu como Senhor e Salvador, isso é o fundamento para toda a nossa vida. Se eu tenho certeza da vida eterna, eu vou pautar toda a minha vida com base nessa realidade, com base nessa promessa, como diz o próprio texto, do Deus que não mente. E se eu estou confiando no Deus que não mente, eu posso ter certeza plena de que a vida eterna é uma realidade para mim e para todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Para mim e para todos aqueles que acreditam que Jesus tem o poder de nos salvar, tem o poder de nos livrar do inferno, tem o poder de abrir as portas do céu no momento da nossa morte para nos receber. E essa convicção era algo tão forte na vida de Paulo que ele estava disposto a apanhar, estava disposto a ser humilhado, estava disposto a ser preso, a ser torturado, pela certeza tão grande que ele tinha no seu coração de que tudo isso era apenas momentâneo, na vida aqui na terra, porque havia uma glória do céu que o aguardava, que o esperava. Crente que tem certeza da salvação em Jesus Cristo, age diferente. Age diferente quando perde alguém, age diferente no seu dia a dia. Você vive na terra e procura ter a melhor vida que você puder. Mas você tem uma convicção, uma certeza de que a melhor parte da sua existência não é essa aqui, apesar de que vivemos muitas coisas boas na terra. Mas a melhor parte da nossa existência é aquilo que ainda tem por vir após a partida daqui. Aquilo que viveremos na presença do próprio Deus e face a face com Ele. Na sequência, ele diz: no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra. No devido tempo, queridos, Jesus se manifesta em carne. No devido tempo, Jesus prega e traz uma visão muito mais completa do que aquilo que havia sido anunciado no Antigo Testamento. Uma visão muito mais clara, porque temos a própria vida de Cristo para estudar, para conhecer e para utilizar como base para as nossas orientações, para o nosso ensinamento. E, na verdade, queridos, no devido tempo, Jesus Cristo veio ao mundo, na plenitude dos tempos, como diz a palavra, e ele vem exatamente para nos consolidar nessa certeza e no chamado da vida que ele tem para cada um de nós. No 4 ele diz a Tito: meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Que coisa interessante isso, né? A Bíblia não relata que Paulo tivesse filhos biológicos, mas filhos na fé ele teve vários. Várias pessoas foram profundamente marcadas, impactadas e transformadas pela vida de Paulo. E essas pessoas passaram a tratar Paulo como um pai. E Paulo, discipulando esses jovens que queriam conhecer mais profundamente a fé em Cristo, Paulo também os tratava como a filhos. E ele então declara: Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. É interessante isso. O Evangelho cria laços e cria vínculos entre as pessoas, às vezes até vínculos mais fortes do que com os seus parentes de sangue. Muitas vezes acontece de você ter um irmão em Cristo que tem uma amizade tão grande, tão profunda com você, que é maior até do que alguns dos vínculos de família. Porque o amigo, na verdade, é o irmão que a gente escolhe. É alguém que passa a fazer parte da família não por uma imposição de nascimento,
mas por uma decisão do coração. E Tito era para Paulo como o filho que Paulo não tinha. Muito interessante isso. E ele diz: graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, como você já sabe, você já leu na revista e já pode ter pesquisado até na própria internet, você sabe que essa carta para Tito, ela ocorre entre a primeira prisão e a segunda prisão de Paulo. E nesse intervalo ele deixa Tito lá nessa região de Creta, onde Paulo já havia passado pregando, ele deixa Tito ali para consolidar uma liderança que desse continuidade ao trabalho. Paulo prega, as conversões acontecem, mas havia uma necessidade de discipular aquelas pessoas, de orientar aquelas pessoas para que eles pudessem prosseguir como uma igreja e prosseguir firmes no conhecimento e na doutrina de Cristo. E Paulo confia nas mãos de Tito essa tarefa de dar prosseguimento ao trabalho, estabelecendo lideranças, e depois ele seria enviado por Paulo para outro lugar para prosseguir fazendo também esse mesmo trabalho. Ou seja, Paulo tinha o apoio de Tito. Isso é fantástico. Tito estava sendo treinado, mas ao mesmo tempo estava tendo a chance de apoiar Paulo. Era uma ajuda mútua. Paulo ajudava Tito, treinando Tito para a obra do ministério. E Tito ajudava Paulo, colaborando com os trabalhos que Paulo fazia. Na sequência, diz o texto, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Eu já expliquei esse texto de uma forma muito parecida quando essa mesma afirmação surge lá na carta a Timóteo. Quando ele diz aqui, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não é uma orientação dizendo que um solteiro não possa estar no ministério pastoral. Até porque, como também falei naquele outro dia, Jesus Cristo, que é a nossa referência maior de pastor, Jesus que é o sumo pastor, Jesus que é o pastor dos pastores, não se casou. Observe que eu não estou dizendo que a pessoa seja proibida de casar de forma alguma. Pelo contrário, o próprio texto diz isso. Se ele for casado, que ele seja fiel à esposa. Se ele for casado, que ele seja marido de uma só mulher. Observe que esse texto é um texto explicativo. Não é um texto que põe, como vou dizer assim, uma espécie de obrigação para que o pastor seja casado e que se não for casado não pode ser pastor. Porque senão o próprio Paulo, que provavelmente já estava viúvo quando ele realiza a obra do ministério, eu expliquei isso num outro texto, porque Paulo era membro do Sinédrio, havia uma espécie de regra em que aqueles que eram membros do Sinédrio precisavam ser casados, e por isso Paulo provavelmente era casado, porque quando ele segura as capas das pessoas que estão apedrejando Estevão, ele estava ali como representante do Sinédrio, então provavelmente ele precisava já ser casado, mas ele diz em outro texto bíblico que Pedro podia levar a esposa quando ele saía para fazer viagens pastorais e que Paulo não fazia isto, dando uma demonstração em outros textos também, além desse, que não dá tempo de explicar agora, que Paulo provavelmente estivesse sozinho já nessa época da vida, provavelmente um viúvo. Então esse texto está dizendo que se o pastor for casado, ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ter filhos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. O que significa isso? Se ele tiver filhos, ele precisa ser um bom pai. Observe que mesmo quando alguém tem um bom pai, continua tendo liberdade para tomar decisões. Do mesmo modo como o ser humano também toma as suas próprias decisões, mas
o pai, na parte que cabe a ele deve ser um bom pai. Na sequência ele diz: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Também já expliquei isso lá quando estudamos a carta de Timóteo. Quando ele fala que a palavra bispo significa o superintendente, é uma palavra que também se aplica à figura do pastor. É o pastor enquanto administrador do trabalho da igreja. E ele então diz: é necessário que o bispo, ou episcopos, na palavra no original, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É necessário que o bispo seja irrepreensível. O que significa isso? Que aqueles que vão assumir uma posição pastoral devem cuidar da sua própria vida para não dar motivos de escândalo diante do povo. Que não seja orgulhoso. O orgulho é algo diabólico, queridos. Quando alguém é tomado de orgulho, é tomado de vaidade, Deus já não pode mais atuar naquela vida como atuava antes. A bênção de ser instrumento de Deus, a bênção de ser instrumento de Cristo, a bênção de ser usado pelo Espírito Santo, é você ser usado, sim, mas ao mesmo tempo render ao Senhor toda a honra e toda a glória pelo trabalho que você fizer. Quando você age dessa forma, não apenas lançando palavras ao vento, mas acreditando realmente nisso, honrando a Deus no seu coração, tendo esse propósito de glorificar a Deus e apenas a Deus em tudo que você faz, quando o propósito é esse, Deus percebe. E a unção e a presença de Deus continuam fluindo através do servo de Deus. Mas quando alguém tenta roubar a glória para si, Deus está sendo roubado da sua glória, porque Deus é o dono de toda a honra e de toda a glória. Então, quando um líder começa a buscar glória para si, aquele ministério começa a apagar e começa a morrer. E ao mesmo tempo, quando alguém rende as glórias a Deus, cada vez mais Deus pode usar esse servo. Diz lá: não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro. Ou seja, embora está se referindo aqui ao pastor, mas serve para todos os servos de Deus, ele deve ser alguém que sabe cuidar daqueles que estão ali hospedados na sua casa. Naquele tempo, havia uma necessidade maior de hospedar pessoas em casa, porque não tinha as facilidades que nós temos hoje. Até o transporte, tudo era difícil. Então era muito comum que os cristãos precisassem receber uns aos outros nas suas casas, como hóspedes. Não que isso não possa até acontecer hoje, mas hoje é mais raro disso acontecer. Naquele tempo isso era algo muito frequente, era algo muito comum. E o pastor deveria ser alguém disponível para receber aquelas pessoas que precisavam ser recebidas. Alguém que estava ali fazendo uma viagem missionária, passando por aquela igreja, deveria ser bem cuidado e bem recebido pelo pastor durante o tempo que estivesse ali. Diz ainda o texto que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha domínio próprio. É muito interessante essa descrição aqui do versículo 8, porque ela vai guardar uma certa semelhança com as características do fruto do Espírito, lá do livro de Gálatas. Quando alguém está crescendo espiritualmente, existe um termômetro na Bíblia para medir isto. Sabe qual é o termômetro da Bíblia para medir se alguém está progredindo espiritualmente, se alguém está crescendo espiritualmente? É o fruto do Espírito. Existem 9 características que estão lá no livro de Gálatas, depois você pode procurar lá e pode ler se você quiser, que vão crescer juntamente quando alguém está progredindo na caminhada com Deus e na fé. Por outro lado, essas características elas vão caindo todas juntas na vida de alguém que está se afastando e está esfriando espiritualmente. E aí ele vai dizer aqui que esse que deseja ser líder seja alguém hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha domínio próprio. Não pode ser aquela pessoa de pavio curto que logo explode por qualquer coisa.
ele tem que ser capaz de lidar com conflitos que surgem na igreja e muitas vezes passar por esses conflitos colocando ali o seu coração nas mãos de Deus para que não entre a ira humana no meio da situação. Porque onde entra uma ira humana, a ação de Deus também vai ficando prejudicada naquela situação. A Bíblia diz que Deus é aquele que nos protege. Então nós não temos que nos conflitar ali, nos brigar entre uns com os outros. Na verdade, esse tipo de situação apenas impede a manifestação do Espírito dentro de uma igreja. Quanto mais uma igreja está em união, está em paz, mais ali existe um clima favorável para a ação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o inimigo sabe disso. Por isso lá em Gálatas 6 fala sobre o inimigo jogando uns contra os outros. Eu comentei isso quando a gente estava estudando também a carta de Timóteo, porque quando começa a surgir esses conflitos uns contra os outros, um está ali em conflito com o outro e o Espírito Santo começa a ter uma limitação no seu agir naquele local. A união é uma das coisas que abre o espaço para a ação da graça de Deus e do poder de Deus. Na sequência diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada. Ou seja, há uma necessidade de ser fiel aos ensinos da palavra de Deus. Ele não pode distorcer a Bíblia para que ela se encaixe nos seus próprios propósitos. Muito pelo contrário. Nós temos que corrigir a nossa vida à luz da Bíblia, para que a nossa vida se encaixe nas orientações e nos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. E diz aqui, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. O encorajamento é algo muito importante. A gente vive um tempo onde muitos estão tristes, muitos estão desanimados, muitos estão querendo desistir. Que bênção quando alguém se põe nas mãos de Deus para ser instrumento de encorajamento. Sabe, alguém está ali triste, está perdendo as forças, e você vai lá como instrumento de Deus e consegue levantar aquele que estava caindo, que estava ficando prostrado. Isso é uma bênção. Quando você se põe nas mãos de Deus para cuidar de quem está quase caindo, quem está enfraquecido, Deus também cuida da sua vida. Quando você precisa de ajuda, Deus envia pessoas para virem socorrer você também. Na sequência ele diz também, e de refutar os outros que se opõem a ela. Há um texto no Novo Testamento que diz que devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então nós temos que conhecer a Bíblia tanto para aplicar a Bíblia à nossa própria vida e tanto para ensinar a palavra de Deus a quem quer aprender, mas também para conseguir refutar doutrinas diabólicas que são ensinadas por alguns, tentando distorcer a Bíblia. Quando você conhece bem a palavra de Deus e alguém tenta distorcer a Bíblia perto de você, você é apto e é capaz de enxergar aquela distorção e de, na mesma hora, denunciar aquela distorção bíblica. Agora, quando você não conhece a Bíblia, se alguém tentar distorcer um texto bíblico perto de você, você não tem como fazer nada, porque você não conhece. O conhecimento da Bíblia é libertador. Sempre que há alguma tentativa de distorção ou de manipulação, se você conhece a Bíblia, o seu coração identifica imediatamente quando alguém tenta criar algum engano baseando-se em distorções da palavra de Deus. Versículo 10 diz: pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores. Olha só que coisa mais interessante. Paulo passava isso já naquele tempo e ainda hoje essa é uma luta muito constante e muito presente. E aqui diz especialmente o grupo da circuncisão. Ou seja, Paulo pregava uma mensagem que deixava claro que aqueles que se convertiam a Cristo, já nesse período do Novo Testamento, do Novo Pacto, da Nova Aliança, não precisavam mais ficar cumprindo os ritos judaicos.
não precisavam mais ficar cumprindo as obras da lei. Mas algumas pessoas que são chamados aqui de grupo da circuncisão tentavam obrigar os crentes a ficar obedecendo práticas e regras do Antigo Testamento e que eram especificamente para aquele tempo anterior e que já não valiam mais no período do Novo Testamento. Os judaizantes existem até hoje. Existem muitas igrejas que ensinam a praticar ritos que, na verdade, já não são mais nossos. Funcionaram no Antigo Testamento, completaram a sua função, mas no Novo Testamento há um novo pacto, há uma nova aliança. Nós não precisamos mais de nenhum dos ritos da lei para nos justificar diante de Deus. Mas existem igrejas que ensinam que a pessoa precisa ficar presa a esses ritos ainda hoje. E isso também é uma forma de distorção bíblica e por isso Paulo está falando sobre isso. Ele diz no verso 11, é necessário que eles sejam silenciados. Como assim que eles sejam silenciados? Quando você conhece a verdade e você demonstra claramente a verdade, é como se estivesse silenciando aquele que está tentando distorcer a palavra de Deus naquele local. Agora, quando você não conhece, realmente você fica refém de uma distorção que possa surgir, porque você não tem condições de refutar. Mas a Bíblia está nos orientando a procurar conhecer profundamente a palavra de Deus, de tal forma que se alguém tentar distorcer perto de nós, tenhamos condições não só de impedir que aquela distorção entre no nosso coração, porque o nosso conhecimento vai servir de escudo, mas também ajudar outros ao nosso redor que estejam caindo na lábia de alguém que está tentando distorcer a palavra de Deus. E é assim que eles são silenciados. Pois estão arruinando famílias inteiras, versículo 11, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Então, Paulo está advertindo Tito e dizendo, Tito, eu sei que você pegou um grupo difícil de lidar. Eu sei que você está tendo que liderar um grupo onde existem mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Era um desafio. Mas os desafios vão também formando exatamente a musculatura espiritual de um servo de Deus. Os momentos de dificuldade nos preparam e nos fortalecem para as novas lutas e batalhas que a vida possa trazer. Então, até o fato de Tito estar enfrentando essa dificuldade com os cretenses também fazia parte do preparo de Deus para a vida de Tito, para que ele estivesse apto a realizar coisas muito maiores no futuro para Deus. Versículo 13. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Tem um texto em Provérbios que é maravilhoso, que diz que quando você repreende o sábio, ele te amará. Mas se você tenta repreender o tolo, ele vai te odiar. O sábio vai amar quem repreende, porque o sábio tem o desejo de aprender, de se corrigir, de andar no caminho certo, de identificar os próprios erros e consertar a sua caminhada. Por outro lado, o tolo acha que sabe tudo. Não está disponível para ouvir a ninguém e prefere se trancar nas ilusões que ele segue do que se abrir para ser orientado e para ser ensinado. Esteja sempre aberto a receber uma palavra de orientação. Você pode até não concordar com a palavra que está sendo dita, mas ouça pelo menos, porque isso poderá te ajudar a receber conselhos úteis e sábios para a sua vida. Na sequência ele diz, verso 14, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Muitos livros existem fora da Bíblia e já existiam naquela época comentários, por exemplo, de alguns mestres da lei que existiam na época e que pessoas colocavam com o mesmo pé de importância da palavra de Deus. E isso é um erro gravíssimo.
A Bíblia, ela é incomparável. Nenhum outro tipo de comentário, nenhum tipo de livro fora da Bíblia tem a mesma autoridade que a Bíblia. A Bíblia está acima de qualquer outro livro que se possa comparar, exatamente por ser a palavra de Deus. Quando isso não é claramente compreendido, pessoas que vinham trazendo lendas judaicas, fábulas judaicas, acabavam com essas histórias, criando regras para o povo de Deus que, na verdade, não precisavam ser seguidas mais pelo povo de Deus. Então é como se ele estivesse dizendo, põe a Bíblia como sua referência. Você pode ouvir outras coisas, mas a referência tem que ser a palavra de Deus. E através dela, sim, você vai julgar o que serve e o que não serve para a sua vida. Mas não fique à mercê de fábulas judaicas, de palavras humanas, de textos escritos por outras pessoas, como se pudessem ter a mesma autoridade que a Bíblia. Não tem. A Bíblia está acima de qualquer um outro livro. E é assim que ela precisa ser tratada. Você tratando dessa forma, você fica blindado com o coração imune a qualquer tipo de distorção que alguém venha querer ensinar para você. Ou regra que alguém tente te obrigar a cumprir que não seja bíblica. Tudo aquilo que a Bíblia quis proibir, ela proíbe de forma clara. Se alguém está tentando inventar uma proibição que não está na Bíblia e colocar como um jugo sobre você, não aceite. E antes de achar que qualquer coisa seja proibida, procura realmente achar qual é o texto da Bíblia que trata do assunto, para que você saiba realmente o que a Bíblia diz que a gente não deve fazer e o que a Bíblia permite que seja feito, para que a sua vida seja comandada pela orientação da palavra de Deus e não pela mente de quem quer que seja, e sim apenas pela palavra de Deus. Verso 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Essa era a grande referência do sumo sacerdote, tanto do tempo de Jesus como depois, quando Paulo começa a pregar. Eram pessoas que tinham ali um título religioso, eram vistos e conhecidos como servos de Deus, mas era só aparência. Por isso Jesus se dirigia a eles como sepulcros caiados, como sepulturas pintadas com cal que ficavam branquinhas por fora e por dentro só tinha podridão, ossos, carne em decomposição. Isso é muito triste, queridos, quando pessoas têm um título, mas não têm a vida com Deus. Na verdade, o que dá valor aos títulos é a vida que cada um tem com Deus. A vida que cada um tem com Deus vale muito mais do que os títulos. E é muito importante que você saiba disto. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. As pessoas têm que descobrir que nós conhecemos a Deus ao observar as nossas vidas. Nós devemos pregar primeiro com a nossa vida. E aí sim, depois que alguém já viu a sua vida, já viu os frutos que você produz, aí você fala. Aí sim, use a palavra. É necessário que cada um de nós corrija as suas próprias vidas à luz da palavra de Deus, porque isso inclusive nos traz autoridade quando falamos da palavra de Deus. É muito importante que a vida seja uma vida de fidelidade a Deus, a sua palavra, para que quando você tiver que falar de Deus para alguém, você não tenha uma vida que nega a fé que você crê. A sua vida precisa confirmar a convicção que você tem das verdades bíblicas. Isso é muito importante e faz muita diferença. Eu já vi muitas situações em que alguém lá numa empresa descobre que outra pessoa é crente e diz: você é crente? Não pode ser.
porque a pessoa tem uma vida completamente fora de qualquer padrão bíblico. Por outro lado, que coisa maravilhosa quando alguém chega perto de você e diz assim: escuta, você é crente? Eu tenho visto que você faz tanta coisa boa, você é um bom funcionário, você é amigo de todos, trata todos cordialmente. Você é crente? Isso é maravilhoso, porque o nosso testemunho vai à nossa frente e prepara o terreno para as nossas palavras. Queridos, nosso horário já está encerrando. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a pôr em prática essa palavra que acabamos de ouvir? Pai amado, Pai querido, acabamos de ler um trecho da carta de Paulo e vimos que existem lições, Pai, que não são apenas para líderes, mas são lições para todos nós. Ajuda-nos a viver de tal maneira, Pai, que a nossa vida te honre, que a nossa vida te glorifique, que a nossa vida confirme a nossa fé, que a nossa vida possa ser um espelho para refletir o teu amor, a tua presença e a tua glória para aqueles que nos cercam. Vivemos num mundo que jaz na escuridão, Pai. Como a tua palavra diz, um mundo que jaz no maligno. Por isso, Pai, desperta o teu povo nessa manhã. Desperta cada um de nós a buscarmos a tua presença com tanta intensidade, Pai, que o nosso rosto brilhe como brilhou o rosto de Moisés. E aqueles que nos cercam possam ver a tua presença em nós e possam nos respeitar ao perceber, Pai, que andamos de forma digna dos ensinamentos da tua palavra. Ajuda-nos a viver assim, Pai, a sermos semeadores da tua palavra, do teu poder e do teu amor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção final? Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus e perversos te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te e para fazer o que está além das tuas forças. Que assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, queridos. Até uma próxima aula, se Deus quiser. Queridos irmãos, encerraremos a transmissão das aulas da EBD Online no último domingo de dezembro. Depois dessa data, você estará convidado a participar conosco da EBD presencial, na Avenida Marquês de Paraná, 225. As lições anteriores permanecerão em nosso canal e você poderá assistir todas as aulas que já foram ministradas. Deus os abençoe!